Bem-vindos. Hoje mergulhamos num caso mesmo trágico, o da Juliana Marins, a jovem brasileira que morreu num vulcão na Indonésia. Sim, um caso que tem tanto de claro na parte científica como de confuso na linha temporal, não é? Exatamente, as fontes são notícias, claro, que detalham a autópsia, mas que também expõem as contradições e a angústia da família. O nosso objetivo aqui é tentar perceber, pronto, o que é que se sabe ao certo e o que continua a ser uma incógnita neste incidente no Monte Rinjani. É um caso que nos mostra bem como a ciência forense pode ser muito precisa no como morreu, mas o quando Fica no ar. fica no ar, especialmente com um resgate tão complexo numa montanha remota. A ciência diz-nos a causa, mas o tempo exato parece escapar. Pois. E essa incerteza tem um lado humano brutal, não é? Mas vamos começar pelos factos. O que é que a autópsia determinou sem margem para dúvidas? Bem, a autópsia foi bastante direta. A causa da morte foi um trauma torácico muito grave, provocado por um impacto contundente, uma pancada forte, basicamente. Isto levou a uma hemorragia interna massiva e, pronto, danos fatais nos órgãos respiratórios. O médico legista, o Ida Bagus Putu Alit, foi muito específico nisto. E falou-se também de um tempo estimado entre esse impacto fatal e a morte, certo? Qual foi essa estimativa? Sim, e isso é crucial. O Dr. Alipit estimou que a morte ocorreu tipo uns 20 minutos depois do impacto que causou as lesões fatais. 20 minutos. Rápido. Muito rápido. Ele descreveu lesões graves no tórax, principalmente nas costas, várias escoriações e também ferimentos na cabeça, mas sem sinais, por exemplo, de hérnia cerebral, o que podia indicar uma morte mais lenta. Ok. Então essa descoberta, essa clareza permitiu excluir outras hipóteses, como o frio extremo, a falta de água. Correto. A autópsia descartou a morte por hipotermia. Não havia os sinais clássicos, como necrose ou descoloração específica da pele. Percebo. E também afastou a morte por falta de água ou comida. O foco foi mesmo no trauma e na hemorragia como causa direta. Portanto, temos uma causa de morte clara. Trauma grave, consequências rápidas. Mas é aqui que a coisa se complica, não é? Quando é que este impacto aconteceu? Parece haver um nevoeiro enorme à volta disto. É precisamente aí que está o enigma. Nós sabemos da primeira queda, no sábado de manhã. Sim. Horas depois, imagens de drone ainda mostravam a Juliana a mexer-se. Depois, mais tarde, foi localizada já visualmente imóvel. Mas ligar estes pontos É difícil. é muito difícil determinar a hora exata da morte. E as declarações do próprio médico legista sobre essa janela temporal parecem baralhar ainda mais ou não? Ele falou de 12 a 24 horas, mas 12 a 24 horas antes de quê? Exato. E depois surgiu uma estimativa que apontava para quarta-feira. Mas a equipa de resgate encontrou-a sem vida na terça à noite. Não bate certo. Pois não. Essa discrepância é muito significativa. E é importante voltar àqueles 20 minutos. Sim. Referem-se ao tempo depois do golpe, fatal. Não quer dizer que foi 20 minutos depois da primeira queda, aquela de sábado. Ah, ok. Isso abre outra possibilidade. Abre a possibilidade de ter havido um segundo incidente. Uma outra queda, mais tarde, que essa sim tenha sido fatal. O que vai um bocado ao encontro do que a família pensa, certo? A irmã, Mariana, disse que acreditava que ela esteve viva mais tempo. Exato. Ela questionou a cronologia oficial. Levantou a hipótese dessa queda fatal ter sido posterior. E, claro, esta incerteza toda sobre o tempo só aumenta a angústia deles. Compreende-se perfeitamente. E esta dificuldade na cronologia também está ligada à complexidade do resgate, imagino. Sem dúvida. Foram 4 dias num terreno muito complicado, a grande altitude, uma operação difícil. Mas houve outra falha que magoou muito a família. A comunicação ou a falta dela. Precisamente. A família criticou muitas autoridades indonésias por não terem sido informadas diretamente sobre os resultados da autópsia. Souberam pela imprensa? O pai estava lá, em Bali, e não recebeu um telefonema, nada, antes da conferência de imprensa. É uma falha que acrescenta dor, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, resumindo, a autópsia clarifica como ela morreu, trauma grave, rápido após o impacto e descarta outras causas. Certo. Mas o quando? Esse continua a ser um ponto de interrogação gigante, com informações que não batem certo e que deixam a sequência dos eventos fragmentada. Pois, o que nos deixa a pensar, para lá dos factos médicos, estas discrepâncias na linha do tempo
e a forma como a informação, ou a falta dela, chegou à família, levanta questões importantes, não é? Sobre os desafios de gerir e comunicar estas tragédias internacionais, como é que se constroem narrativas oficiais em momentos de crise, sobretudo quando há lacunas tão grandes nos factos. Fica a reflexão.